A gente vai começar uma minissérie, né? Agora, depois do Periago, a jornada de Deus através do sofrimento humano, a gente vai começar uma minissérie de 2 mensagens. Hoje a gente vai falar sobre o partir e semana que vem sobre o repartir. A maneira como Deus se materializa na história por meio de Cristo Jesus e Ele parte a sua vida e nos ensina a repartir uns com os outros. Isso é muito importante porque se a gente tem uma grande notícia na história, se a gente tem de fato uma grande notícia para dar, é que Cristo Jesus ama cada um de nós. É que o Senhor, Deus, continua acreditando em cada um de nós. Apesar de nós, apesar dos nossos problemas, apesar da nossa humanidade, Deus continua nos amando, a ponto de vir à terra para ser a cura para todas as nossas enfermidades. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, sobre como que um Deus tão poderoso, soberano, eterno, Ele se faz homem, nascendo numa manjedoura, como uma criança, um menino que se sujeita a todo tipo de dificuldade que nós enfrentamos no dia a dia. É por isso que eu gosto muito de uma frase do Leonardo Boff, que ele vai dizer assim, que todo menino quer ser um homem, todo homem quer ser um rei, e todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser menino e dar a sua vida por nós. É por isso que eu quero convidar primeiramente você a ler um trecho da Escritura Sagrada, que está lá em Lucas, no capítulo 4, dos versos 1 a 13, um momento em que Jesus, cheio do Espírito de Deus, Ele se deixa levar pelo Espírito de Deus, mas se deixa levar também pelo diabo. Olha o que diz Lucas 4, dos versos 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e no instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue. Deixa eu ler de novo. O diabo falando: eu lhe darei todo este poder e glória desses reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Amém. Eu quero considerar nesse texto só um ponto importante que mostra o amor de Deus por nós, a intensidade do amor de Deus, porque quando Deus, na sua eternidade, Ele olhava para a terra, o ser humano se degladiando, matando um ao outro, se corrompendo, fazendo da criação de Deus algo terrível. Esse Deus eterno, Ele poderia tomar várias atitudes, inclusive, com um estalar de dedos, dizer assim: acabou tudo, eliminar com tudo, acabar com toda a terra. Mas esse Deus que nos ama, escolheu o caminho mais difícil. E quem ama sempre escolhe o caminho mais difícil. Ele resolveu entrar na terra.
Ele resolveu entrar não como Deus, mas como homem, nascido numa manjedoura, num lugar de animais, nascendo de uma família humilde, muito simples, crescendo numa cidade pequena, quase que despercebido, porque esse Deus em Cristo Jesus tinha um projeto muito importante: manifestar todo o amor para uma sociedade que só queria poder. E quando Jesus vai começar o seu ministério, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, depois do batismo, a primeira coisa que o Espírito de Deus faz foi levar Jesus ao deserto, para ele ser tentado. Porque esse Jesus, tido como o último Adão, é aquele que venceria a tentação que Adão perdeu. Mas é interessante na história que nós lemos, do texto da tentação, é quando o Espírito de Deus deixa Jesus lá para ser tentado por 40 dias, mas de repente, Satanás, o diabo, pega na mão de Jesus e começa a andar com Jesus, começa a levar Jesus para Jerusalém, começa a oferecer coisas para Jesus, como se fosse dele. Ele fala assim, o diabo pega nas mãos de Jesus e leva para Jerusalém, mostra todos os reinos e disse: olha, está vendo todos esses reinos? Eu posso dar para você, Jesus, porque isso me foi entregue. Quem que entregou todos os reinos, toda a terra para o diabo? Foi o primeiro Adão. E agora Jesus, sendo tentado, exemplo do primeiro Adão, ele tem a oferta de receber o que já era dele, mas o diabo querendo persuadir Jesus, dizendo que pertencia ao diabo e não a Deus de fato. E eu fico imaginando Jesus olhando para o diabo, porque o diabo nem sempre foi diabo. O diabo foi Lúcifer, foi um anjo de luz, um anjo que tinha o sinete da perfeição, vai dizer a Escritura Sagrada, que o pecado começou a corromper o coração de Lúcifer, e ele quis ser igual a Deus, e por isso ele se tornou um diabo. E porque ele se tornou um diabo, ele corrompeu o coração de Adão e Eva. E por isso, não só Adão e Eva, mas toda a humanidade também caiu. E eu fico imaginando Jesus olhando para o diabo, ele sendo Deus eterno, de todo amor, e o diabo falando assim: Jesus, deixa eu te mostrar algumas coisas. E Jesus se deixar levar pelo diabo. O diabo fala assim: eu quero te levar lá para Jerusalém. E Jesus diz: tá bom, vamos lá. O diabo ofereceu: olha, está vendo todos os reinos? Eles são meus, porque o seu filho Adão deu para mim. E Jesus aceitar essa conversa e simplesmente responder com a Escritura Sagrada, que culto é somente ao Senhor, que o diabo não passa de um diabo. Por que um Deus todo-poderoso se sujeita a conversar com o diabo? Por que um Deus todo-poderoso se sujeita a vir como um menino? Só há uma razão pela qual um Deus de amor se sujeita a toda a humanidade e ao diabo inclusive, no início do seu ministério, porque no coração de Jesus estava toda a humanidade, estava nós. No coração de Jesus estava o amor por cada um de nós. É porque Deus nos ama,
é que ele se sujeitou, se humilhou, vai dizer a Escritura Sagrada, e vir como um ser humano. Mas quando Jesus vence a tentação, ao contrário do que tinha acontecido com Adão, Jesus, ele vai mostrar algumas coisas importantes para nós. A primeira delas é que o caminho do amor sempre vai ser um caminho mais difícil. Por isso que o amor, amar, não é um caminho de satisfação, mas é um caminho de entrega, de espera, de compaixão e de perdão. Você já reencontrou uma pessoa que te traiu? Sabe aquela pessoa que falou mal de você? A pessoa que te feriu? Aquela pessoa que você, quando pensa nela, até embrulha o estômago? Aquela pessoa que quando alguém cita o nome dessa pessoa, você perde o dia? Agora, já pensou se você encontrasse com essa pessoa e ela falasse assim: olha, deixa eu passear com você, você me dá a sua mão e eu quero percorrer alguns lugares com você, e começasse a oferecer algumas coisas para você, que você sabe que já é seu, mas ela falava como se fosse dela. Qual seria a sua atitude? O que a gente faria com uma pessoa dissimulada, que te embrulha o estômago? Sabe o que Jesus fez? Suportou, porque Ele nos ama. Jesus suportou, porque o amor supera a raiva. Porque amar é o caminho sempre mais difícil, é o caminho mais doloroso. Por isso que o Natal é a grande notícia na história, de um Deus que de fato nos ama. Mas ainda, na continuação do texto de Lucas, ele vai mostrar que o ministério de Jesus não era só vencer Satanás, mas era abraçar a nossa dor. A continuação do texto, no verso 14 a 21, ele vai dizer assim: então, Jesus, no poder do Espírito, voltou para Galileia. O mesmo Espírito que tinha pego Jesus, levado para o deserto, e no deserto Jesus havia se deixado levar para Jerusalém pelo diabo para ser tentado. Agora Jesus, no poder do Espírito, ele volta novamente para a Galileia. E a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava na sinagoga, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele, e então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Depois da tentação, Jesus fala da sua grande comissão. A gente sempre pensa em grande comissão com o texto de Mateus 28, 18 a 20, né? Dizendo que agora me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos. Essa é a grande comissão da igreja. Mas Jesus, ele vai falar, depois da tentação e depois do batismo, da sua grande comissão. Qual é a grande comissão de Jesus? Que ele foi ungido para proclamar o ano aceitável do Senhor, e evangelizar os pobres. Ele dizer para os pobres que agora há uma nova perspectiva de vida, que agora nós não vivemos mais olhando para essa terra como se isso aqui fosse o fim, que a pobreza financeira não é o fim de alguém.
Mas Jesus veio evangelizar, trazer uma boa notícia aos pobres. Que boa notícia é essa? De que a nossa herança, de que a nossa vida não se resume a isso aqui, porque se resumisse a isso aqui, não teria esperança. Mas a pobreza, a miséria, as dificuldades, a dor que a gente enfrenta nessa vida terrena não se compara com o que Deus em Cristo Jesus está preparando para nós. É por isso que eu gosto muito de um texto que mostra essa perspectiva do que Deus está fazendo na história e do que Deus está promovendo na nossa vida, que é 2 Coríntios 4, versos 16 a 18. Um dos textos que eu sempre cito, porque é a razão pela qual Paulo não desanima. E ele vai mostrar assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, o nosso corpo se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós no que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é temporal e o que se não vê é eterno. Porque em Cristo Jesus agora, que foi ungido pelo Espírito e venceu a tentação como o último Adão, agora Ele nos dá fé para olhar o que para nós era invisível, nós não conseguimos enxergar, que é uma vida agora na perspectiva da eternidade. Por isso que a fé é a certeza do que não se vê. É por isso que quando Jesus vai evangelizar os pobres, Ele vai dizer assim: o que a gente vê é pobreza, é miséria, é dor, é dificuldade. Mas agora, vocês têm uma nova perspectiva, vocês não são mais pobres, vocês são ricos, porque eu, Senhor da eternidade, estou com vocês, estou em vocês, e agora vocês são enriquecidos pela graça do meu Pai. A pobreza financeira não é mais o fim de vocês, mas agora vocês são abraçados pelo Senhor. É por isso que Ele vai dar liberdade aos cativos, porque o nosso cativeiro agora foi quebrado. Ele vai dizer que agora a nossa vida não se resume a mais isso aqui, e nós podemos de fato abraçar um ao outro, porque a graça de Deus nos abraçou e tirou de nós toda a dor e toda a miséria, porque o Natal de fato aconteceu. Essa semana eu fui altamente ministrado na nossa escola metropolitana de teologia, porque na quarta-feira a gente estava ministrando uma aula de escatologia, das últimas coisas, meus irmãos. E aí o Jair, um dos nossos alunos, ele começou a falar da importância do abraço. E o Jair, que trabalha com o NA e é um dos nossos alunos, ele começou a falar assim que a gente deveria aprender com o pessoal dos narcóticos anônimos. Porque uma pessoa que chega numa reunião do NA, ele pode estar defecado, urinado, ele chega no espaço, todos param e abraçam, não importando a roupa que se veste, ou que se não veste, e a condição higiênica que ele esteja, porque todos ali já passaram por isso, então eles sabem a situação que essa pessoa vive. E o Jair, está aqui, falou assim: imagina se a igreja abraçasse a dor de todos nós, como Deus abraça a nossa dor.
Eu disse para ele: Jair, eu sou japonês. Japonês não é de abraçar, no máximo fazer assim, ó. Já abraçou. Mas de fato é importante, porque nós somos afetivos e precisamos aprender com o nosso Deus, e aprender a maneira como Deus muitas vezes levanta grupos na nossa sociedade que ensina a igreja a ser igreja, a abraçar todos aqueles que estão do nosso lado, a saber que a grande comissão de Jesus foi vir à terra para abraçar a nossa dor, porque o Natal aconteceu. Então nós que somos igreja, o corpo de Cristo, nós temos essa grande comissão junto com Jesus, de abraçar a dor um do outro, independentemente da situação que o outro esteja. Mas a gente já passou pela situação deles, a gente já passou pelas dificuldades de ter uma vida sem esperança, a gente já passou pelos momentos de olhar ao nosso redor e não encontrar ninguém que nos abrace, a gente já passou pela dificuldade de lutar as dificuldades da nossa vida e não encontrar ninguém que orasse conosco. Mas agora o Natal aconteceu, Jesus veio e abraçou a nossa dor, e agora a gente sabe o que é ser abraçado, agora a gente sabe o que é ser amado. Então agora sabe o que a gente faz? Ama. Sabe o que a gente faz? Abraça. Sabe o que a gente faz? A gente aproxima as pessoas, porque é dessa maneira que a gente vai aprendendo de fato a ser igreja. É por isso que o Jair, na última aula, na quarta-feira, ele ensinou muito a todos nós do curso, porque se a gente não parar e não olhar um para o outro com sinceridade e honestidade, a gente vai vivendo um evangelho que não faz sentido, que não é um evangelho de Cristo, passa a quase ser uma religião anticristo, porque uma fé cristã é aquela que se doa pelo outro, como Cristo fez por nós. E eu gosto muito de pensar que Cristo, Ele veio à terra porque a gente é ruim. Ele não veio à terra porque a gente era bom. Ele não veio à terra porque a gente é legal. Ele não veio à terra porque a gente tinha alguma coisa para oferecer para Ele. Ele veio à terra porque a gente era ruim. E a nossa relação com Deus, com Jesus, foi a partir da redenção dos nossos pecados. Mas agora nós somos a igreja, nós somos Cristo na terra, nós somos a materialidade do amor de Deus. Então o que me une ao meu irmão? O fato dele ser ruim, como eu. Porque agora a debilidade e a dor do meu irmão se torna a minha missão. Porque se eu começar a me relacionar um com o outro aqui, somente por meio do benefício que cada um pode dar, a gente não passa de uma igreja de interesseiros. Porque em qualquer lugar, em qualquer esfera social, onde você for, as pessoas querem o que você pode oferecer. Só na igreja de Cristo Jesus, nós temos um lugar onde nós nos vemos como doentes, um sendo cura pelo outro, um enriquecendo a vida do outro, com a graça e a virtude de Deus. Porque aqui como igreja, todo mundo tem riqueza e tem pobreza, e riqueza e pobreza não tem a ver com dinheiro, tem a ver com virtude de Deus. Então a pergunta que a gente sempre precisa fazer é: qual é a minha riqueza
que pode revestir a pobreza do meu irmão? E qual a riqueza do meu irmão que reveste a minha pobreza? Porque em Cristo Jesus, Ele nos enriqueceu com graça. Agora nós nos vemos com igreja, onde nós compartilhamos a vida uns com os outros. É por isso que a gente não faz o que faz somente porque a gente tem atividades de igreja, de religião. A gente faz o que faz porque Cristo está em nós, porque o amor de Deus enriquece as nossas vidas, porque não tem jeito da gente abraçar alguém, amar alguém, se nós não tivermos sido primeiramente amados, curados. Amém, irmãos? É por isso que no Evangelho de João, Jesus, ele vai dar uma mensagem que para a época parecia muito estranha, e que talvez os irmãos na época nem tenham entendido o que Jesus estava dizendo, porque Jesus estava falando algo que é da missão dele, de dar a vida dele por amor a cada um de nós, e era para nós agora comer da carne de Jesus e beber do sangue dele. No início do ministério de Jesus, Jesus estava falando isso. Olha o que diz em João 6, no verso 53 a 57. Vai dizer assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Imagina Jesus começando o ministério dele, falando essas coisas. Será que alguém entendeu? O pessoal falou assim: Jesus, a gente não está entendendo nada que o Senhor está dizendo. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que agora, na fé, que faz a gente abrir os olhos para o que não se vê, a gente não olha mais um para o outro com interesse, mas a gente olha um para o outro com sacrifício. A gente diz: se aproxima de mim. Jesus dizendo: eu tenho vida, coma da minha carne, beba do meu sangue, eu me ofereço a você sem reservas. Sabe por quê? Porque isso fazia todo sentido quando a gente olha para toda a Bíblia. O pecado entrou na história por causa da comida, por meio da comida, que foi um fruto. E quando Jesus vai propor a redenção, ele vai propor a redenção por meio de uma mesa, e que tem comida, pão e vinho. E isso, Jesus, a revelação de Deus já estava sendo construída ao longo de toda a revelação bíblica. Porque quando o povo vai sair lá do Egito, e Deus vai dar a primeira mensagem sobre a Páscoa, e o termo Páscoa significa passagem, o anjo passando por todo o Egito, é o passar. O texto da libertação do povo de Israel do Egito, na última praga, que é a morte dos primogênitos, Deus vai dizer algo extraordinário. Ele vai dizer assim: olha, para vocês terem preservação de vida, para que quando o anjo passar e nenhum dos primogênitos de vocês morrerem, vocês precisam fazer algo muito importante. Vocês precisam fazer pães asmos, precisam fazer pães amargos, mas vocês vão fazer uma segunda questão. Vocês vão pegar e sacrificar um cordeiro, e vão pegar um pouquinho de sangue, e quando vocês pegarem um pouquinho de sangue numa botija,
vocês vão colocar o sangue nos umbrais das portas. O que eram os umbrais das portas? Eram as laterais das portas, a batente, na altura do ombro, eram os umbrais, e na verga, no centro da porta. Então, quando vocês pegarem um pouquinho de sangue numa botija, em cada casa onde tiver um israelita, alguém que crê no meu amor, você vai pegar com um isopo, com um pincel, você vai pegar, molhar o sangue, colocar no umbral, colocar no outro umbral e colocar numa verga. Vai numa outra porta, coloca no umbral e coloca numa verga. E quando o anjo passar por todo o Egito e ver a casa de vocês marcado com sangue em forma de cruz, ali não vai ter morte, ali vai ter preservação de vida. Porque Deus nos ama dando a si mesmo, partindo o seu corpo, derramando do seu sangue por amor a cada um de nós. Quando Jesus vem e Ele vai falar sobre a sua missão, Ele fala: agora vocês entendem o êxodo, porque agora vocês podem comer da minha carne e beber o meu sangue, porque eu sou o Cordeiro vivo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque eu vou partir o meu corpo em favor de vocês, porque eu não venho apenas para dizer o que vocês têm que fazer, eu venho para oferecer a minha vida, e vocês de fato agora terem vida em mim, como eu tenho vida no Pai. E se vocês tiverem vida em mim, vocês vão ter vida no Pai e no Espírito. E agora ninguém mais é pobre, ninguém mais é doente, ninguém mais é cativo, ninguém mais se resume a essa rotina, a esse cotidiano, porque agora nós temos vida naquele que é o autor da vida e deu a vida por nós. Amém, irmãos? É por isso que a gente parte o pão, a gente bebe do cálice na Santa Ceia, simbolizando a nossa fé. Porque nós não temos vida em nós mesmos. Porque a nossa vida não se resume a esse cotidiano, de ano em ano, passando por problemas em problemas. Nós não desanimamos porque sofremos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós nada mais do que eterno peso de glória acima de toda comparação. Porque a gente, agora com os olhos da fé, que é a certeza do que não se vê, agora a gente não atenta mais para o que a gente vê, mas para o que a gente não vê, porque o que se vê é só temporal, o que se não vê é eterno. Amém, irmãos? Esse é o nosso Natal. Cristo veio à terra porque Ele nos ama, apesar do seu e do meu erro. E o seu e o meu erro não afasta Jesus de nós, ao contrário, Cristo veio à terra por causa do meu e do seu erro, e nele nós temos cura de toda a nossa dor, de todas as nossas enfermidades. Por isso que o amor não espera gratidão. Deus parte o seu corpo por nós, mesmo que nós não entendêssemos e pudéssemos ser gratos pelo que Ele fez. É por isso que, mesmo que as pessoas não entendessem o que Jesus estava fazendo, o ministério de Jesus, aqueles a quem Jesus veio para amar, pediram a crucificação de Jesus na cruz. Sabe qual foi a oração de Jesus por nós? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sabe qual é a oração que Jesus continua fazendo por nós? Pai, eles são meus,
perdoa-lhes. Eu dei a minha vida por eles. Quando Jesus olha para você, sabe o que Ele vê? Sabe o que o Pai vê quando olha para você? A gente pode dizer assim: estou perdido. Deus vê o meu coração, Deus lê a minha mente, estou perdido. Mas quando o Pai olha para cada um de nós, e nós tendo vida em Jesus, o que o Pai vê é o sangue que nos limpa de todo pecado. É por isso que a gente pode abraçar cada uma pessoa que entra no nosso meio, mesmo que esteja todo urinado, defecado, e às vezes não fisicamente, mas emocionalmente, às vezes moralmente, mas aqui é o lugar da gente abraçar, porque fomos abraçados pelo Senhor. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para você, meu irmão. Não há mais condenação para você, minha irmã. Deus te ama, e essa é a grande notícia na história. E Deus não te ama de longe, Ele veio à terra, Ele partiu a si mesmo por nós, e diz: está feito, está consumado, coma da minha carne, beba do meu sangue, e vocês vão ter vida. Para que agora, na ceia do Senhor, a gente como igreja, a gente olhe um para o outro e diga: meu irmão, minha irmã, somos família, somos igreja. Pode comer da minha carne, pode beber do meu sangue, porque agora nós temos uma grande comissão junto com a missão de Jesus na história. É que de ser um sacrifício um para o outro. Porque aqueles que querem ser discípulos de Jesus, eles negam a si mesmo, tomam a cruz e seguem o mesmo caminho de Jesus.